Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Robson, que é proprietário da House Max. É uma empresa 100% focada em tráfego pago para imobiliárias. Então isso fez a gente se aproximar, né, Robson? E para quem ainda não nos conhece, né, o Robson já apresentei, eu sou o Ricardo Seven, sou mentor de vendas, né, do mercado imobiliário também. Então por isso que a gente acabou se encontrando. O Robson fez um trabalho para nós, eu fiz um trabalho para eles e a gente acabou fazendo uma parceria, né? Então hoje aqui você vai entender como o mercado funciona, nós vamos falar algumas coisas para vocês, como vender através do tráfego pago, tá? E como se posicionar também a partir do momento que você recebe um lead, né? E você vai entender um pouco mais como é que é o nosso trabalho, como é que é o trabalho do Robson, tá? Então, Robson, primeiramente quero te dar parabéns porque é difícil, né? Uma empresa que é 100% voltada o tráfego pago para o ramo imobiliário. Geralmente as empresas elas trabalham tráfego pago de vários para comércio, para imobiliária, para empresa de óculos, e assim Sim, vai para tudo, né? E não é focado, né? E o de vocês dá muito resultado porque existe um foco. Eu gosto muito de foco porque quando a gente fala, tem muito corretor, por exemplo, vamos falar do corretor aqui, né? exato, isso aí. Tem muito corretor de imóveis que ele é um genérico. Eu até falo que às vezes é o barata tonta, né? Porque ele quer vender de tudo e não vende nada. E quando a gente foca numa determinada região ou um determinado produto, você se torna uma pessoa especialista. E especialista, né, vende muito mais. Conta para nós quanto tempo tem a tua empresa, né, e qual o trabalho que vocês fazem. Por que está tendo tanto sucesso, já que vocês são focados no mercado imobiliário, né? É isso aí. E isso aí, galera. Nossa empresa hoje, a Rosmax, ela é voltada 100%, né, como o Ricardo falou, no mercado imobiliário. E a gente preferiu focar na nossa empresa porque assim a gente consegue atender várias pessoas do mesmo segmento e não precisamos recriar toda vez uma estratégia nova, recriar um novo posicionamento, pensar numa estratégia diferente. Então até para a equipe operacional fica muito mais simples poder executar a mesma coisa e gerar um resultado eficiente do que a gente ficar pensando em vender uma pizza na parte da manhã, daqui a pouco uma loja de imóveis, um carro, um imóvel no litoral de 1 milhão. Então são muitas coisas diferentes e o tempo de venda de cada produto também é diferente. A gente entende que a jornada de compra do cliente do mercado imobiliário ele é diferente do que alguém que pede uma pizza em casa que vai receber daqui 40 minutos. Então tudo isso interfere na parte de tráfego pago. Né? A nossa empresa já está há mais de 4 anos no mercado, a gente já atendeu mais de 100 imobiliárias, mais de 270 corretores, então a gente tem um resultado muito bacana, bem consolidado referente a isso. E a gente gosta de trabalhar no mercado imobiliário porque também é um mercado mais complexo. Eu costumo dizer, Ricardo, que poucas coisas são mais caras do que o imóvel. Verdade. Né? Um barco, um iate ou um carro muito luxuoso vai ser mais caro do que um imóvel. Então, e é o sonho também de todo brasileiro. Né? Sim. Todo dia tem gente assinando um contrato de uma compra de um imóvel, principalmente o brasileiro ele gosta de comprar a sua própria casa, ter a sua primeira experiência, então a gente prefere focar nesse segmento do que atender de tudo um pouco e também, obviamente, a gente vai se tornando cada vez mais especialista nisso também, né? Legal. Da mesma forma que tem o cirurgião, o pediatra e tem o cirurgião específico de uma área. E qual que é o nicho que vocês mais trabalham, assim, alto padrão, médio, ou Minha Casa Minha Vida, ou vocês, como são focados no mercado imobiliário, trabalham com todos os públicos? Hoje a gente trabalha com todos os públicos, mas se a gente for colocar ali né, de uns 100% de toda a nossa base de clientes, a grande maioria trabalha hoje no Minha Casa Minha Vida, para o médio padrão até uns 600 mil reais, mas a gente também tem, enfim, cliente que trabalha com pé na areia de 17 milhões e jurerê internacional, por exemplo. Legal, muito bom. Sabe que eu quero falar um case aqui que aconteceu, né? Faz 3 semanas, né? Que 3 semanas, isso 3 mesmo. semanas eu dei uma aula para toda a tua base de clientes, né? E a gente falou muito sobre objeção, porque no mercado imobiliário existem muitas objeções. E quando você antecipa a objeção, certo? E você sabe responder essa objeção de forma persuasiva, você consegue trazer o cliente para você de volta, porque uma objeção não quer dizer que o cliente não quer comprar contigo, ou não quer dizer que o cliente não quer aquele imóvel. Ele está com objeção porque ele está com dúvida do imóvel, né? Então, se você souber quebrar a objeção, você ganha o cliente para você. E eu lembro de uma pessoa, acho que é o Luciano, se eu não me Isso engano. aí. Luciano, né? É isso aí. Ele fez algumas perguntas, né? Eu respondi e falei para ele o que ele tem que fazer para trazer esse cliente de volta, né?
E muito engraçado porque era um cliente que já estava na base da imobiliária há 1 ano e não tinha comprado ainda. Então eu falei para ele o que fazer, como quebrar a objeção e o que fazer para trazer esse cliente de volta, né? Resumindo, 1 semana depois ele foi lá e vendeu o imóvel, né? Então, incrível, né? E o legal, cara, é que ele foi o cara que mais participou na mentoria. Foi. O cara que mais falou, tirou dúvida de tudo quanto é tipo, contou esse caso dele que ele estava ali há mais de 1 ano já negociando com esse cliente e não conseguia fechar. Ele falou, cara, o cliente gostou do produto, mas ele não fecha. E, cara, o legal é que foi uma dica muito simples. Sim. Muito simples. Não foi nada extraordinário que ele tinha que fazer. Algo muito simples, o cara converteu um produto de 500 mil reais. Dica muito simples que consegue gerar um resultado que o cara não sabe. Às vezes o corretor, ele recebe os leads dele, ele tem bastante lead para poder trabalhar, só que ele não sabe como trabalhar. Sim. Ele não tem essa expertise de venda. Geralmente o corretor, ou ele vem de uma área diferente, todo dia a gente costuma dizer que todo dia entra e sai corretor novo. Sabe que o ano passado entrou 40 mil novos corretores no Brasil e 20 mil saíram. Imagina. Ou seja, entrou 40 mil pessoas, isso no Cresci. Fora quem entra e não tem Cresci. É isso aí. Então entrou 40 e saiu 20, certo? Então é muita gente entrando e muita gente saindo. Mas por quê? Primeiro que a área de vendas, para mim, é uma área, eu acredito muito, tá? Não é um acho, eu acredito que é uma área de vendas, a área de vendas é muito amadora ainda. Porque as pessoas, elas não se dedicam para que elas possam vender mais. Então eu preciso estudar, eu preciso fazer curso, eu preciso fazer mentoria. Cara, o mercado imobiliário é um mercado muito bom, muito bom. Escuta só o que eu vou falar para vocês do que aconteceu hoje, tá? Mas antes de eu falar sobre a comissão, né, milionária, eu quero que você curta, tá? Já se inscreva no nosso canal, curta aí, tá? Se inscreva, tanto no meu canal quanto do Robson, né, Robson? Porque nós vamos entregar muito conteúdo para você e se você quer também alavancar seus resultados, sugiro, né? Sempre estar nos seguindo aí, né? Então, hoje, né, por exemplo, a pessoa, ela colocou lá no nosso grupo que ela fez uma venda de 66 milhões, né? E que ela fez uma permuta, então eram 3 pessoas, sobrou para ela 22 milhões. Ou seja, 22 milhões vezes 5%, que foi a comissão, ela faturou mais de 1 milhão em uma única venda. Será que o mercado imobiliário é bom? E esse cara está fazendo... Não, mas parece até mentira, né? Parece até mentira. Uma venda, 1 milhão de reais, cara. 1 milhão. E até vou te contar a história desse rapaz. Esse rapaz, ele entrou no mercado imobiliário em 2022, tá? 2022. E aí, em 2023, eu fiz uma mentoria com ele, né? Para ele, no caso, né? Então, ele tinha uma imobiliária, Robson, que era na própria casa dele, uma rua de barro, né? E aí tinha uma pequena equipe lá, eu ajudei ele, montamos, né? E 8 meses depois ele estava numa avenida lá na praia, lá em Penha, tá? Com uma imobiliária, com uma equipe de 10 pessoas e vendendo legal, né? E aí ele entendeu que o negócio dele não é gestão, o negócio dele é ser corretor e autônomo, né? Foi o que aconteceu, por isso que ele fez essa venda aí de 22 milhões, né? E aí, por fim, a gente acabou vendendo a imobiliária dele também, porque como a gente tem bastante conhecimento, a gente vendeu, mas o que acontece? Ele sempre está buscando conhecimento. E ele está na nossa mentoria 3x Elevate agora também. Sim. Né? Tanto é que ele jogou lá no grupo hoje. E a venda, para mim, a venda é feita de detalhes. E a perda dela também. Então, o próprio, não vou falar o nome dele aqui, né? Mas o que ele fez? Ele fez algumas perguntas para mim. Devo fazer dessa forma, devo fazer daquela? Por quê? Porque ele está na mentoria. E resumindo, aconteceu a venda, né? Sim. De 66 milhões, que para ele ficou 22 milhões, né? Cara, isso é incrível, né? O mercado imobiliário é bom demais, né? E legal que nesse caso consegue tirar 2 aprendizados, né? Que nem todo corretor autônomo, ele necessariamente tem expertise para poder abrir uma imobiliária. Isso. Né? Muita gente, às vezes, está na imobiliária, quer sair para se aventurar e abrir uma outra imobiliária, mas não é simples. Tem que ter o espírito de liderança. Tem que ter o espírito de liderança, tem que ter gestão, tem que dormir com barulho, acordar com barulho. Né? Então tem que ter essa noção que não é simples, não é só colocar a gente lá dentro, anunciar os imóveis e acabou. Isso aí. Isso é um ponto. E o outro ponto é do mercado imobiliário. Né? Entrou 40 mil, saiu 20 mil, 50% apenas permaneceu. E desses 50, se a gente colocar todo mundo no mercado imobiliário, cara, a gente conversa aqui diariamente
com 4, 5, 6 corretores imobiliários por dia. E muitas, mas muitas delas não venderam há 3 meses atrás, há 2 meses atrás, porque muitas vezes não entende a importância que é estudar, ter a questão de vendas, né? Porque vender coisas são diferentes, é diferente vender um carro de 50 mil e um terreno, uma permuta aí de 66 milhões. São coisas diferentes. E entender que o corretor hoje, ele tira o Cresce dele em 5, 6 meses, e nesse período, depois que ele tira o Cresce, ele pode ganhar mais do que um médico que estudou 5 anos. Com certeza. 6 anos. Meu Deus, com certeza. Mas não entende, sabe? Eu conversei semana passada com uma corretora, e eu perguntei para ela quanto tempo ela está já sem vender. Ela está 6 meses sem vender, mas ela só trabalha com um altíssimo padrão. Se ela descesse um pouco, talvez, para o médio, para o popular, venderia. A gente tem o Nilson, dentro da mentoria, vende só Minha Casa Minha Vida. 45 dias, R$1.400.000 vendido. 45 dias, isso aí, na mentoria. Entendeu? Fez 6 vendas. E sem contar, vamos falar da Branca, já que a gente está falando o nome aqui da Branca ontem, né? Ontem a gente teve a aula de mentoria, e o que ela falou? Eu estava 6 meses sem vender, entrei na mentoria, olha só, ela estava 6 meses sem vender. Eu duvido você que é corretor, se você está 6 meses sem vender, se você enfrenta uma mentoria. As pessoas não querem, elas estão com medo, mas ela é corajosa, foi lá e entrou. Cara, uma única conversa comigo, por isso que eu falo que uma sacada paga tudo, uma única conversa, eu direcionei ela, porque ela estava trabalhando igual uma corretora barata tonta, estava querendo atacar todo mundo. Lembra que ela falou? Eu estava em Tijuca, ela é de Pissarras, tá? Eu estava em Tijucas, eu estava em Pissarras, eu estava em Blumenau, eu estava em Camboriú, estava em Balneário Camboriú. Então ela estava toda perdida, estava em Penha, Barra Velha, olha só, cheio de placa dela, mas o que eu pedi para ela? Foca, e nós falamos, trabalha apenas em 2 produtos, estuda que vai dar certo. 45 dias, né? Fechou hoje, 45 dias, mas ela vendeu ontem. Então ela estava toda perdida e vendeu ontem um imóvel de 738, acho que é, né? Isso aí. Uma coisa assim, né? Isso, exatamente. Então a questão, tanto de marketing quanto de vendas, tem que andar sempre junto. Não dá para só contratar um marketing e às vezes não ter o conhecimento para poder atender o lead que vem através do marketing. Porque daí culpar o marketing que o lead está ruim é muito simples. Mas daí a pessoa não tem uma estrutura comercial, não tem uma cadência de atendimento, não tem follow-up, não tem CRM, só cuida pelo WhatsApp e esquece dos leads. Então isso é muito importante ter essa questão do acompanhamento para poder gerar venda. Por isso que hoje a gente tem uma parceria com o Ricardo. Como ele comentou, dá uma mentoria mensalmente para toda a nossa base de clientes. É isso aí. Quem quiser entrar é só clicar lá no nosso botão que a gente divulga dentro dos grupos do WhatsApp para poder entrar dentro da mentoria e participar. Da mesma forma que a gente teve há 3 semanas atrás, uma única dica, saiu uma venda. Saiu uma venda, é isso aí. Sabe que uma coisa assim que eu acho bem legal também, assim, da parte de vocês, né? Porque como eu estou há 11 anos no mercado imobiliário, mas da forma que vocês atendem os clientes, sabe? Passando relatório, informando, isso aqui não está legal, ajustando a arte. Então, toda essa parte assim de consultoria, eu acho muito legal. Por quê? Porque vocês são focados 100%, por isso que eu aceitei a nossa parceria de estar trabalhando juntos, fazendo a aula juntos, né? E isso é muito legal, cara, porque o mercado é muito carente. O mercado é carente de profissional bom, o mercado é carente de mentoria, o mercado é carente de empresa patrocinado focado no mercado imobiliário. Então é isso. Eu assim, eu não sei se você tem empresa ou não, né? Se você é corretor autônomo, se você é dono de imobiliária, mas acho que você deveria sim, se você está precisando, né, de um tráfego pago, falar com o Robson, ou de mentoria, falar com a gente, porque faz muito sentido. Tá? Se você não tem condições de contratar uma mentoria, mas fala com o Robson, contrata a empresa dele, vai gerar bastante leads lá, vai ter aula comigo também, né, dentro do teu programa. Exato. Então acho que isso é muito legal, cara, faz muito sentido. E as pessoas, Robson, elas batem num platô. É normal, cara. Todo ano eu faço mentorias, para mim também. Porque eu chego um momento que eu bato num platô. E aí eu preciso subir de nível com mentoria e vai chegar um momento que eu vou bater no platô de novo. Sim. É assim que a gente vai evoluindo. Exato. Ou você acha que um cara aí, tipo, sei lá, pegar um Thiago Brunejo, o Jota, cara, Caio Carneiro, e aí por aí vai. Os caras fazem mentoria, todo mundo tem uma mentoria. Sim. Todo mundo tem que crescer. Exatamente. É assim mesmo, faz parte. E sempre voltando para essa parte de mentoria, fazer com alguém que de fato tenha o resultado. Isso. Porque vender guru de internet tá cheio, né?
Se a gente falar meia dúzia de palavras dentro do Instagram, só aparece o grupo de internet. É isso aí. Então tem que ver também se a pessoa de fato tem o resultado. Da mesma forma, você contratar uma empresa, uma agência de marketing, uma assessoria de marketing, essa empresa tem que demonstrar para você os resultados que ela já tem. É isso aí. Você não investiu um dinheiro acreditando num sonho, numa ilusão, talvez alguém que está vendendo um produto, uma mentoria, uma assessoria para você, que está desesperado somente pelo dinheiro, mas não vai entregar aquilo que prometeu, entendeu? A gente até brinca nos grupos de agência, né? Tem agência, gestor de tráfego, que faz a foto, o Pix caiu, a foto sumiu, né? A pessoa desaparece, né? Então, de fato, tem que ver se a empresa é uma empresa consolidada e também o mentor dela, o resultado que ela já gerou. É. Qual que é o resultado que o teu mentor já gerou no mercado imobiliário? Isso vai fazer diferença. Falando em resultado, né? A mentoria hoje chega a 45 dias e a gente já faturou em apenas... tem 11 pessoas, na verdade um entrou agora, tinha 10 pessoas, né, na mentoria ali, né, que a gente tem, a nossa mentoria 3x Elevate. Cara, 44 dias, falando de ontem, 44 dias, 27 milhões em vendas. Pois é, verdade. Cara, 27 milhões de vendas em 44 dias com 10 pessoas numa mentoria é muito mais do que algumas imobiliárias, do que várias imobiliárias no ano, cara. No ano. Meu Deus, isso é incrível. No ano. Por quê? Porque são ajustes. É, exatamente. É ajustes, né? Então, não adianta ter uma empresa igual a de vocês, que é ótima em tráfego pago, se não tem um acompanhamento de como atender esse lead, né? Porque o corretor, cara, não é só técnica de vendas, ele tem que ter uma troca de mentalidade também. Tem que acreditar nesse negócio. Pô, tem que acreditar, cara, tem que fazer certo. Eu sou um cara formado em perito em PNL, eu uso muito a parte da PNL para ajudar nisso também, né? Porque a pessoa tem que ser persuasiva, mas ser o persuasivo não é enganar alguém, é ajudar essa pessoa a tomar a decisão na hora certa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A pessoa de fato tem interesse em comprar. A questão da persuasão não é você empurrar qualquer produto para fechar um contrato, né? É ajustar, né? Ajustar. E entender também essa questão que você comentou, né? O momento ideal dela dizer sim para comprar um produto. Porque existe um período de jornada de compra também, né? E sem ter o conhecimento, sem ter uma boa gestão de estratégia digital, assim que o teu lead se cadastrar no formulário ou clicar no teu botão no WhatsApp, automaticamente o próprio Meta, o Facebook, o Instagram, o Google, vai direcionar outros corretores, outras imobiliárias. Então tem que saber atender. E sabe o que é interessante? Como eu dou mentoria para muitas pessoas, né? E para imobiliária também, muitos corretores eles enviam o link do imóvel para o cliente. Do site, né? Do site. Só que para pensar, eu sempre gosto de falar o seguinte, a forma que eu respondo para o cliente, eu fico pensando, será que se a pessoa estivesse me abordando, eu estaria satisfeito? Uhum. Então, quando eu envio o link do imóvel para o cliente entra lá no link, ele começa a procurar no site, ele se perde, daqui a pouco ele não tá mais, ele nem sabe mais quem é você. Sim. Ele se perdeu. Então você tem que saber abordar as pessoas. Por que você não pega uma pequena descrição, uma única foto e começa a falar com esse cliente? Uma dica, sempre deixe uma pergunta no final, porque quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, está conversando com alguém, e essa pessoa te deixa uma pergunta no final, você fica com vontade de responder. É inconsciente. Então, isso é uma coisa, né? E tem muitas pessoas, Robson, que me perguntam assim, Ricardo, quando eu recebo um lead, primeiro eu devo ligar ou mandar um WhatsApp? Sim. Não existe a ordem perfeita, existe a abordagem perfeita, né? Porque tudo é através da psicologia e PNL. Então, como ligar, por exemplo, a gente tem uma aula que é gravada, e na mentoria eu faço ao vivo também, que é como ter uma oferta ativa atentadora. Cara, é uma máquina. Por quê? Porque a gente liga para o cliente usando a psicologia e o cliente no outro lado nos atende. Né? E ele dá atenção para nós. Então, e quando eu entro em contato com o cliente, então não quer dizer assim que é melhor ligar ou melhor mandar WhatsApp. Eu, Ricardo, gosto de ligar. Eu. Não quer dizer que é melhor ou pior, mas eu gosto de ligar, vou te falar o motivo. Por quê? Aí tem meu tom de voz. Exatamente. Tem meu tom de voz. Quando eu estou falando com a pessoa no outro lado, se ela estiver falando rápido, eu falo rápido. Se ela estiver falando devagar, eu falo devagar. Se ela estiver falando alto, eu falo alto. Só pela voz dá para saber a emoção que ela está ali. Claro, se ela estiver falando baixinho, eu vou falar baixinho. E outro detalhe, eu nunca devo ligar abaixado ou sentado da forma que eu estou aqui agora, porque eu estou apertando o diafragma e a minha voz não sai
como deveria sair, com o tom de voz. Agora, se eu fico ereto ou em pé andando, a minha voz sai com muito mais energia. E essa energia transmite para outra pessoa. Sim. É fato. Então são pequenos detalhes e ajustes que tem que acontecer. Um detalhe, se eu for mandar o WhatsApp, por exemplo, primeiro passo. Se o cliente está te respondendo por mensagem, por que tu vai ficar mandando áudio? Exatamente. É óbvio que ele não pode ouvir, senão ele também te mandaria um áudio. Então são pequenos ajustes e a pessoa tem que se conectar contigo. Só que eu tenho que me conectar desde a mensagem, desde a ligação, sabe? É do jeito como aborda. Por isso que a venda, repito de novo, a venda é feita de detalhes. Exatamente. Tem mais alguma pergunta assim que tu acha que as pessoas te perguntam, né, por exemplo? Como que a gente consegue, assim, Ricardo, entender que a parte do marketing ela é eficiente para dentro da estrutura imobiliária? Porque a gente sabe, né, que enfim, o marketing ele vem já de alguns anos, cada vez mais ele está ficando mais forte, mas ainda tem muita gente que não investe nesse mercado, entendeu? Que ainda está só na base da indicação, só na base da placa, trabalhando com leads antigos da construtora. Como que a gente pode explicar para o corretor que a importância dele investir em marketing é o que vai fazer ele alavancar as vendas tanto em 2025 quanto nos próximos anos também, porque a internet não vai sumir. Cara, é simples, né? A internet, ela, enquanto você está fazendo uma ação, um plantão, enquanto você está fazendo network, a internet está trabalhando para ti de graça entre aspas, mas está trabalhando para ti. Então você investe lá, sei lá, vou chutar aqui, tá? Investe 3 mil por mês ou 2 mil por mês. Só que você está correndo o risco de fazer uma venda e ganhar 30 mil, ganhar 25 mil. Então, não existe outra conta diferente disso, né? Agora, se eu sou um cara bom de relacionamento, eu sou um cara bom de plantão, ou eu sou um cara bom que as pessoas me indicam, eu não posso viver só disso, porque o marketing, né, o patrocinado, é mais uma ferramenta e é uma ferramenta poderosa. Se você souber, por isso que eu gosto, cara, de trabalhar com vocês, Robson, porque vocês são focados no mercado imobiliário. Porque muitas pessoas perdem dinheiro porque elas contratam empresas que são genéricas. Sim. Empresa genérica, cara, não vai te dar retorno. Então tem que investir em marketing, sim. Tem que investir em curso, sim. Tem que investir em conhecimento. Nós temos uma planilha que a gente chama, que é o mapa de fechamento. Então lá nessa planilha, cara, a gente mostra, tem vídeo aula também, mostrando nesse curso, como trabalhar os leads, em que momento fazer o follow-up, em que momento falar com os clientes que estão mais quentes, mornos, entender onde caiu, por que caiu. Então é uma planilha que conversa contigo e você faz mais vendas. Porque muitas pessoas, elas contratam a agência no primeiro mês e já desistem. Mas de novo, porque não contratou a empresa certa e porque não sabe responder o lead. É importantíssimo você trabalhar como uma empresa de patrocinado, colocar patrocinado nos seus produtos. Exatamente. Legal. Porque cada vez mais a era digital já está há muito tempo, né? Já. Não dá para depender só de indicação, a gente nunca sabe qual que vai ser a próxima indicação. Se a gente depender só da indicação, cara, vai ser muito difícil. Tem que ter um relacionamento gigantesco e como você falou, a internet ela vai trabalhando enquanto você vai recebendo indicação, você tem network, tem evento, tem plantão, tem os leads da imobiliária, talvez para você poder trabalhar. Sim. Então, muitos meios de canais de aquisição de clientes, que se você souber trabalhar, cara, você consegue vender muito durante o mês. E todo corretor, eu sempre gosto todo cliente não é quantidade, e sim qualidade, né? Então, se você não tem que ficar só esperando o lead da imobiliária. Para pensar o seguinte, você é uma pessoa que faz plantão. Você é a pessoa que faz network. Você é a pessoa que tem o lead da imobiliária. E você também investe em tráfego. Nós temos 4 canais. Sim. Cara, é impossível tu não vender. Sim. Da mesma forma que a pessoa não pode contratar só um marketing e só esperar que aquele funil ali exploda as vendas dela, né? Tem que trabalhar as outras que estão. O marketing é só um meio de captação de cliente. E tá tudo assim, ó, vou falar uma coisa aqui. E tá tudo bem também se você quiser contratar só o marketing. Mas você precisa saber vender, saber abordar. Então, não quer fazer outro tipo de abordagens, de plantão, coisa assim? Contrata uma empresa de marketing e contrata uma mentoria. Cara, fechou. É o combo, né? É o combo. Tá tudo certo. E a gente sabe disso. A gente sabe que tá dando certo, né? Sim, exatamente.
Mas é isso. Acredito que seria esse vídeo aí, né, Ricardo? Gostei muito que você, se você gostou, compartilha, né? Toca no sininho aí para nos seguir, certo? E sempre que nós puder, a gente vai estar voltando falando do mercado imobiliário. Beleza? Combinado? Um abraço. Valeu, até Valeu, mais. tchau, tchau.